Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 8. Evangelho, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler 4 versículos, do verso de número 1 até o verso de número 4. Amém? Enquanto vocês vão procurando aí, eu quero externar a Deus a minha gratidão por esse privilégio, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Meu coração se alegra muito e agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente o pastor Marcos, pastor desta igreja. Que Deus derrame toda sorte de bênção sobre a vida do pastor Marcos, sobre a sua família. E estenda a ele, tá bom? Presbítero Gesiel, a minha gratidão pela oportunidade de poder estar aqui cooperando com vocês e poder cultuar ao Senhor Jesus juntamente com vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, presbítero Gesiel, que é um grande amigo de alguns anos, né? Que o nosso Deus derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção, tá bom? Deus continue te abençoando, sua vida, seu ministério, sua família, tá? O outro irmão, o outro obreiro que lhe ajuda, o presbítero Wesley. É isso, Wesley. Que Deus em Cristo abençoe nosso irmão Wesley também poderosamente. E que o nosso Deus continue abençoando todos vocês, amém? Que Deus derrame sobre a vida de vocês toda a sorte de bênção, tá bom? Eu fico muito feliz e é uma honra poder estar aqui essa noite. Para quem não sabe, acho que tem muita cara nova aí, né? Eu congreguei aqui 5 anos, né? E sou muito grato a Deus. Guti, Deus te abençoe, filho. Sou muito grato a Deus por esse lugar, né? Foi 5 anos que eu fui extremamente abençoado. Esse lugar foi um instrumento de Deus para abençoar a minha casa, a minha família. E eu só tenho a agradecer, né? Hoje, atualmente, eu estou no Vale do Jequitinhonha. Nós fomos enviados para lá. Faz quase um ano e 6 meses que nós fomos para lá. E eu estou na cidade chamada Carbonita, uma cidade com aproximadamente 9.000 habitantes, ali no Vale. E nós fomos para lá para implantar uma igreja. Tem algumas igrejas nossas, de alguns missionários que estão lá no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Itamarandibá, que fica aproximadamente 45 quilômetros da onde que eu estou, que é o pastor Gabriel. Eu acho que ele esteve aqui, né? Esteve aqui, não teve agora, por último? O pastor Gabriel está ali. Ali nós temos 2 igrejas em Itamarandibá. Já vai fazer 7 anos, eu acho que 8 anos que o Gabriel está lá. Temos também em Mendonça, que é o pastor Carlos. E o pastor Carlos é o responsável pelas igrejas de Mendonça, Atoleiro e Veredinha, que é uma igreja que é a igreja caçula nossa lá. Faz pouco tempo que nós inauguramos ali. O missionário Ender, que foi enviado daqui também para lá, está lá auxiliando o pastor Carlos. E eu estou em Carbonita. Fez 1 ano e 6 meses que nós mudamos para lá. E fez 1 ano e 4 meses que nós inauguramos a igreja lá. Nós iniciamos a igreja na garagem de casa, né? A gente mudou, nunca tinha visto a cidade. A segunda vez que eu fui, a primeira vez a gente foi para fazer um evangelismo na cidade, e na segunda eu já fui para mudar. E já fui com a minha família. E aí nós mudamos, passou uma semana, eu comecei um culto na garagem de casa, e faz 1 ano e 4 meses que nós estamos lá na cidade. Para a glória de Jesus, irmãos. E aí você dá um glória a Deus, tá? Para que o nome do Senhor seja glorificado, tá?
para a glória de Jesus, ali nos domingos, ali nós estamos com 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas, todos os domingos. Isso é só Deus para fazer, irmãos. Só Deus para fazer. 20 almas já desceram as águas do batismo nesse 1 ano e 4 meses. Dá um glória a Deus aí. Isso, porque nós estamos lá para isso, é para batizar, para ganhar alma. Já foram 20 almas batizadas nas águas. Agora no mês de julho, agora no mês que vem, nós temos mais um batismo. E já tem mais 3 almas para descer as águas do batismo. Amém? Então, continue orando por nós. Se você ainda não está orando, quero pedir para vocês que vocês apresentem a minha vida, a minha família, em oração, para que o nosso Deus continue nos dando graça e nos abençoando naquele lugar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Os irmãos encontraram o texto sagrado, diga amém. Mateus capítulo 8, verso 1. O texto diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido no nosso meio cristão, né? Um texto que faz parte da nossa leitura diária, cotidiana, dentro dos evangelhos. A cura do leproso. E é preciso nós entendermos o seguinte, que esse acontecimento, esse fato que aconteceu, que nós acabamos de ler, ele foi resultado depois de Jesus estar no meio do sermão da montanha. A palavra de Deus diz que Jesus sobe na montanha e ali ele prega o seu sermão. Vale a pena a gente lembrar que Jesus, ele falou de várias formas, de muitas maneiras e muitas vezes. Jesus falou por parábolas, Jesus falou muitas histórias, mas o sermão oficial de Jesus é o sermão da montanha, é o sermão do monte. Se você quer ver a mensagem, a pregação, o sermão de Jesus, é o sermão do monte, é a pregação oficial de Jesus. Você precisa ler Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ali está o sermão da montanha, o sermão oficial de Jesus. Dentro desse sermão, Jesus vai falar muitas coisas. Jesus vai falar da bem-aventurança, né? Das bem-aventuranças. Jesus vai falar que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. É dentro desse sermão que Jesus vai falar que da mesma medida em que você julga, que você mede, tu serás medido. É dentro desse sermão que Jesus vai falar da ansiedade da vida. Sabe aquele texto famoso? Não preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Sabe aquele texto que Jesus fala: olha para os lírios do campo, para os passarinhos que não trabalham, não fiam, mas o Senhor cuida de todas elas. Quanto mais o Senhor vai cuidar de vocês. É dentro desse sermão que ele vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então é dentro desse sermão que Jesus vai falar muitas coisas. Alguns teólogos acreditam e falam que dentro desse sermão Jesus vai passar as regras e as condutas de um súdito que faz parte de um reino. Então, o que vai acontecer? Jesus vai deixar bem claro que ele veio para estabelecer um reino, e ele vai falar das regras desse reino, das condutas que o súdito que faz parte desse reino tem que ter. É dentro desse sermão. Ele prega esse sermão, ele está na montanha, ele está anunciando a sua mensagem. Quando ele termina de pregar no monte, o texto vai dizer que ele desce juntamente com uma grande multidão. Então é logo após Jesus pregar esse sermão que o leproso vai de encontro a Jesus
E quando esse leproso vai de encontro a Jesus, o leproso se prostra, adora e fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? E aí Jesus responde: eu quero, seja limpo. E imediatamente ele é curado. Nós vamos entender o seguinte, que quando Jesus termina de ministrar, de pregar no sermão, na montanha, pregar o seu sermão, ele desce e o leproso vai de encontro, acredita-se que esse leproso estava a uma distância o suficiente para que desse para ele ouvir todo o sermão de Jesus. Apesar de que esse leproso estava fora da cidade, fazendo parte de um leprosário, que esse leprosário ele ficava longe da cidade, onde ficavam todos os leprosos, acredita-se que ele estava a uma distância suficiente para ouvir a mensagem que Jesus pregou. E ao ouvir a mensagem que Jesus pregou, aquilo renovou sua fé, aquilo mexeu no seu coração, aquilo mexeu com a sua alma, ao ponto de quando Jesus terminou de pregar e desce do monte, juntamente com a multidão, faz ele sair do seu lugar e ir imediatamente de encontro a Jesus, crendo que Jesus era poderoso para fazer o milagre. Nós vamos ver um pastor americano, ele vai falar dizendo dessa maneira, John Charles Riley, um teólogo, e ele diz assim, convinha que o maior sermão jamais pregado fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador era o Filho de Deus. Ou seja, então, convinha que, após um sermão extraordinário de Jesus, convinha que ele fosse confirmado com milagres, prodígios, para que confirmasse que aquele homem que estava pregando era o próprio Filho de Deus. Então, antes de nós expormos propriamente esse texto e essa mensagem que eu quero pregar para vocês essa noite, é necessário nós esclarecer alguns pontos, isso é só para regra de introdução, tá bom? Então preste muita atenção. Nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei, essa é a prioridade do Evangelho. Então se você olhar Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um tem a sua prioridade. Mateus, ele tem a sua prioridade de apresentar Jesus como rei. E ele vai apresentar a pessoa do rei, que é Jesus, no capítulo de número 1. Nós vamos ver em seguida, ele esclarece os princípios desse rei, desse reino, e está exatamente no capítulo 5, a partir da mensagem do Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças. Nós vamos ver também que o Evangelho de Mateus, ele vai apresentar o poder do rei. Então, logo depois que ele apresenta Jesus como rei e os princípios do rei, ele vai apresentar o poder do rei. E é o capítulo 8, verso 1 até o verso número 4, onde nós acabamos de ler, que já apresenta Jesus curando o leproso. Nós vamos ver também que no capítulo 9, capítulo 10 desse Evangelho de Mateus, vai fazer um registro de 10 milagres envolvendo a graça para os rejeitados. Também nós vamos ver, no capítulo 8, capítulo 9, vamos ver que Jesus traz paz para os atribulados. E no capítulo 9, verso 18 ao 38, vai mostrar a restauração para os devastados. Também nós vamos ver que esses milagres tinham um tríplice propósito: compaixão pelo homem, número 2, cumprimento das profecias, número 3, e demonstração da verdadeira salvação que vinha da parte de Deus. Ou seja, nós vamos ver esses milagres, eles seguem uma ordem ascendente, demonstrando o seu poder sobre, primeiro, as doenças, sobre a natureza, mostrando o poder sobrenatural de Jesus e o poder de Jesus sobre o pecado e também sobre a morte. Então nós estamos vendo que o texto vai nos apresentar esse leproso. Ele vem até Jesus crendo que ele poderia receber esse milagre. Então, procuremos entender a horrenda natureza da enfermidade que Jesus curou. Entenda uma coisa, por gentileza. Não é tão simples assim como parece. Quando a gente lê aqui que esse leproso veio, se prostrou,
crendo que Jesus podia fazer um milagre. Jesus fala, eu quero, seja limpo, e ele ficou curado. Tá, beleza, pronto, está resolvido. Mas eu quero que você entenda, juntamente comigo aqui essa noite, a respeito dessa horrenda enfermidade que Jesus curou. Amém? Vamos entrar, vamos entender sobre essa enfermidade? Então vamos lá. Tem alguns países onde pouco se sabe sobre a lepra. Contudo, nas terras bíblicas, ela era uma enfermidade muito comum. Nós vamos entender que na época de Jesus, essa enfermidade, a lepra, ela era comum naquela época. Não só comum, mas também era uma doença totalmente incurável no tempo de Jesus. Entenda uma coisa, não é simplesmente receber um diagnóstico de lepra, a falar, você está leproso? Tá bom, passa pelo médico. Isso não existia, meu irmão. Isso não existia, minha irmã. A pessoa era diagnosticada com lepra, aquilo ali era um diagnóstico de morte, porque era incurável. Não tinha médicos que traziam tratamento para a lepra. Então, para uma pessoa ser curada de uma lepra, era só através de um ato divino ou sobrenatural. Então, nós temos que entender isso também. Não é meramente, precisamos entender, uma infecção na pele, como alguns erroneamente acham e supõem. Ela atacava o organismo humano interno, não somente a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos. A lepra fazia isso. De maneira tal que o infeliz doente começa a perder as extremidades do corpo que vão apodrecendo. Outra coisa que você precisa entender, quando uma pessoa pegava lepra e aquela enfermidade ia se desenvolvendo, ela começava a perder as extremidades do corpo, a sensibilidade também do corpo. Ó, presta atenção, a ponta das orelhas aqui, ó, apodrecia e ela caía. E não doía não, viu? Caía sem ver. Estava andando, caiu um pedaço da orelha no chão. A pessoa que estava com a lepra, e essa doença se desenvolvendo cada dia mais, perdia as extremidades do nariz, apodrecia e caía. A ponta dos dedos apodrecia e caía. A ponta dos dedos do pé apodrecia e caía. Você já leu? Se você não leu, você precisa ver. Que quando Jó estava leproso, a gengiva da boca dele apodreceu, todos os dentes caíram. E a gengiva dele apodreceu. E ele fala que quando ele abria a boca para falar, as pessoas ouviam ele de longe, por tamanho odor que saía da boca dele. Ninguém aguentava ficar perto de Jó. Essa era a enfermidade. Então a pessoa ia apodrecendo viva ao ponto de tornar-se uma carcaça humana mal cheirosa. Nós estamos vendo que a lepra era a mais temida doença do século I. Vamos ver também que ela trazia o drama do isolamento. Uma pessoa diagnosticada com a lepra, ela recebia sentença de morte. Você está com lepra. Não era apenas isso não, era uma sentença de morte, o diagnóstico de lepra. Entre os judeus, os leprosos eram considerados uma pessoa imunda, cortada do seu convívio social, cortada da sua comunidade, e também das ordenanças religiosas. Entenda, ele era considerado imundo, ele era proibido de estar com a família colocava ele para fora, ele tinha que fazer parte de um leprosário que ficava fora da cidade, e muito menos entrar dentro de um templo religioso e oferecer o seu sacrifício, a sua adoração e o seu dízimo e as suas ofertas. Eles eram proibidos de participar das ordenanças religiosas. Então não é somente uma doença que afetava a vida da pessoa na carne, mas afetava em todas as áreas. Vamos também ver que um leproso deveria ser recolhido a um leprosário e ali passar o resto dos seus dias vendo o seu corpo apodrecer até a morte. Então o que acontecia? Eles eram enviados para o leprosário e ali ficava. Ia se apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo até a morte. Ali era o lugar de todo leproso. Estamos vendo então que essa doença era terrível. Tem um teólogo chamado William Barclay, ele vai falar o seguinte, que naquela época nenhuma enfermidade convertia o ser humano em uma ruína tão grande por tanto tempo. E não pense que uma pessoa que pegava lepra, ela morria em um mês. Ela não morria em 2 meses, 3 meses, 6 meses. Demorava anos. A lepra ia apodrecendo ela. A lepra ia acabando com ela
lentamente. Ela ia sofrendo. Era uma doença que matava lentamente. Então nós estamos vendo que essa doença é terrível, obrigava a vítima a viver separada dos outros. E outra coisa, ela era obrigada, todas as vezes que ela ia se locomover, para com a pessoa que não soubesse que ela era leprosa, e chegasse próximo dela, ela era obrigada, todas as vezes que ela ia se locomover, ela colocava a mão sobre o seu lábio superior, e gritava, imundo, imundo. Todas as vezes que ela ia se locomover, ela tinha que sair gritando imundo. Para que as pessoas que não soubessem que ela era leprosa, se afastar e saber que ali havia um leproso. Não obstante de tudo isso, a lepra também era um símbolo do pecado. Presta atenção. Quando Deus foi tratar com a nação de Israel, usando o profeta Isaías, a nação de Israel estava desviada. A nação de Israel ia, oferecia louvores e adorações, sacrifício ao templo, e depois ia desviar e praticava os pecados e desagradava a Deus. Deus queria trazer uma metáfora para que a nação de Israel entendesse qual era a visão do próprio Deus a respeito deles. E Deus vai levantar o profeta Isaías e vai falar para o profeta Isaías, entregar essa profecia para a nação de Israel, dizendo assim, capítulo 1, verso 5 e 6, diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Ou seja, quando Deus quis tratar com a nação de Israel, falando que a nação de Israel estava no pecado, Deus trouxe essa metáfora dizendo que a nação era um homem que estava cheio de lepra, com infecções, todas cheias de pus sem ser espremidas. E que não tinha nenhuma ferida que estava amolecida com óleo. Então, não obstante de tudo isso, a lepra também era um símbolo do pecado. As características da lepra são as mesmas do pecado. Primeiro, vamos ver que a lepra traz a insensibilidade. O pecado também. O pecado também traz insensibilidade. Você vem num culto desse, você não consegue sentir a presença de Deus. Você vem num culto desse, todo mundo chora, todo mundo fala em línguas, todo mundo recebe a palavra, menos você. Do jeito que você entra, você sai. Você entra frio e sai gelado. Isso é um dos sinais da lepra na sua vida. Comecei, viu? Segura. Esse é um dos sinais da lepra. Insensibilidade. Canta, já não consegue sentir mais a presença. Ouve uma pregação, já não consegue mais sentir a presença. Já não dá mais vontade de orar. Já não dá mais vontade de chorar. Insensibilidade é uma característica da lepra. É uma característica do pecado. Segundo, a lepra separava o homem da sociedade, do seu convívio. É a segunda característica da lepra, do pecado. O pecado também te separa. Presta atenção, se você começar a olhar uma pessoa que não está querendo mais se envolver com a igreja, alguma coisa errada tem. Não vou participar mais dos jovens, não. Não quero envolver mais no ciclo de oração, não, vou dar um tempo. Não quero participar mais do culto, eu vou de vez em quando, vou tirar um tempo mais para mim. Para com essa conversa, viu? Uma conversinha fiada, furada. Você está sumido da igreja? Estou trabalhando demais, está muita correria. Que correria que é essa? Que você não tem tempo para ir para a igreja? Está corrida, a vida está corrida. Essa é a desculpa de gente que já está se separando, já está começando a caminhar no pecado. Começa a trazer outras prioridades da sua vida. Você quer um diagnóstico com uma pessoa já está depressiva? O que ela fala? O que ela fala? Quero ficar sozinha. Eu não quero ficar perto de ninguém. Se a pessoa começa a falar isso, está errado. Tem alguma coisa errada. Isso é a lepra, viu? Isso é o pecado. Separa você de Deus. Terceiro, deforma e mata. O pecado faz isso, viu? O pecado te deforma e o pecado te mata. E ele começa a tirar a sensibilidade da orelha, viu? Do ouvido. A palavra vem, você não tem mais sensibilidade. Você não consegue mais tocar e nem pisar mais no santo do santo.
Você perde a insensibilidade, você começa a apodrecer. O tato, aonde coloca o pé e o que ouve. É característica do pecado. Vamos ver também que à luz de Levítico, capítulo de número 13, há uma estreita conexão entre a lepra e a natureza do pecado. Nós vamos ver que esse mal que é a lepra não é um mal superficial. Vamos ver também que essa lepra, ela se espalha, é o mesmo jeito o pecado, ele se espalha. E não é apenas um mal superficial o pecado, viu? Vamos ver também que ele contamina e isola e serve apenas para uma coisa. Todo leproso, presta atenção, todo leproso, quando passava o seu processo de lepra e por algo sobrenatural começava a ser curado, aquelas vestes que ele usou enquanto ele estava com lepra, ele não poderia lavar e usar de novo. Sabe o que Levítico 13 diz? Que aquele que foi curado da lepra deve pegar as vestes que ficou no tempo com lepra, jogar no meio da fogueira e deixar as vestes queimar com fogo, porque ela não serve mais para nada. Presta atenção numa coisa, não adianta você querer usar as vestes que você usava quando você era leproso. Não adianta você querer usar as vestes que você usava quando você vivia na vida de lepra. Deus manda te dizer hoje, é tempo de você colocar isso no fogo e queimar essas vestes velhas. Ninguém fica andando com vestes manchadas de sangue, de pus, enquanto estava na lepra, não, meu amigo. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo tem que se revestir do novo homem, da nova mulher. Deus não tem vestes manchadas de sangue de lepra. Deus tem vestes manchadas com o sangue do Cordeiro para a sua vida. Levanta a sua mão aí, ou você está com frio, o que está acontecendo com você? Você é pentecostal ou eu estou numa igreja reformada? Levanta a mão aí e dá um glória a Deus aí, vai. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, Senhor, Deus tem vestes novas para você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se tem um fogo que queima as vestes que foram manchadas pela lepra e por pus infeccionado, é o fogo do Espírito aqui essa noite. O fogo do Espírito vai queimar todas as vestes, oh aleluia, que nós usávamos quando nós éramos leprosos. Aleluia. Então nós estamos vendo que a lepra era a pior enfermidade. Essa lepra era a pior enfermidade em 3 sentidos. Em quantos sentidos? Número 1, sentido aspecto físico. O enfermo era devastado em sua pele, sua carne e seus ossos. Número 2, aspecto social. O enfermo era isolado de sua família e da sociedade. E número 3, o aspecto religioso. O enfermo ficava impuro cerimonialmente. Você está entendendo que essa enfermidade, ela acabava com a vida da pessoa. Acabava com a vida da pessoa. Então nós estamos vendo, então, quais lições nós temos para a nossa vida com o leproso que foi de encontro com Jesus. Quais são as lições que nós temos? Nós vamos ver, no começo da lepra, ela é semelhante ao início do pecado. Ela é pequena, ela é traiçoeira inicialmente e não parece ser motivo de inquietação. Olha aqui para mim. Você acha que a lepra já dava aquela infecção na pele e já dava pus? Não. Sabe que jeito que a lepra começa? Olha aqui. Ela dava só uma bolinha assim, ó, bem pequenininha, branca, e ela brilha. A pessoa olhava assim, pontinho branco, brilhante aqui, não é nada não. A lepra começava desse jeito. Muitos não davam importância. É só um pontinho branco. Chama atenção, é brilhante. Porque o pecado é assim. O pecado, ele vem com semelhança. Ele vem com característica boa e agradável. Não pensa que o pecado vai chegar feio para você. Você vai olhar, vai ser insignificante. É coisa à toa. É só uma olhada só. É só uma passadinha e olhar para trás. Só isso, é coisa à toa. O que é isso? Isso não altera nada em mim, não. É só uma pesquisada no Google. Coisa à toa.
Só vou dar uma pesquisadinha aqui. Não tem nada a ver não, senhor. É só uma curtidinha. Só uma olhadinha, sabe? O que é isso aqui? Deixa eu olhar. O que está aqui? Coisa à toa. Por que eu vou dar bola para isso? Isso não altera nada, não. É o pecado, viu? Ele parece atraente, insignificante. É só uma ficadinha, um beijinho aqui. Um beijinho ali. Tá? Coisa à toa. Só uma paquerinha aqui. Eu vou só esquentar um pouquinho a mais aqui. Ninguém está vendo? Dá um glória a Deus aí que você está me assustando com essa cara, viu? Coisa à toa. Não. Só mais um golpe. Isso aqui o prejuízo é pouco. Isso aqui, vou passar isso aqui para trás, mas é coisa à toa. É assim, viu, a lepra. Ela começa desse jeito. Mas não brinca com a lepra não, viu? Que ela te mata. O pecado te mata, viu? O pecado te mata. Cuidado com o pecado. O pecado não se brinca. O pecado não se brinca, viu? O pecado te mata. Pode ser irrelevante agora, mas ele traz consequências devastadoras para a sua vida. Parece atraente, é assim. Brilhante, branquinha. É assim que a lepra iniciava. Segunda coisa, sabe o que ela faz? Ela incha, dá uma inchação, ó. Começa a inchar, sabe aquela bolinha branquinha? Ela começava a inchar. É outra característica do pecado. É uma figura da soberba, que incha um de nós, que ressuscita a dissensão e que é a sede de todo mal. Sabe aquele orgulho que vem no seu coração, aquela soberba que você acha que você é mais do que o irmão do seu lado? Hã? Sabe aquela superioridade que você tem? Cuidado, viu? Foi esse pecado que derrubou o luzeiro. Ele disse lá no céu: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus olhou e falou assim: ó, você não vai ser nada aqui. E colocou ele por terra. Cuidado com a soberba, com o orgulho, de achar que é superior ao outro, de achar que é superior às pessoas, de querer rebaixar as pessoas. Tem gente que é boba, tem que andar a vida inteira de pé, porque o dia que compra um carrinho, não dá nem mais a paz do Senhor para os outros. Aí Deus abençoa, compra um carro mais novo, morava de aluguel, no fundo da sogra, dependendo de janta e almoço da sogra, todo dia, porque não tinha nem condição para comprar mistura direito para a mulher e para os filhos. Aí Deus abençoa, dá uma empresa, aí fica bobo, palhaço, encontra no shopping, não dá nem a paz do Senhor. Bonitão, agora eu sou o rico, sou o ricão. Cuidado, viu? Cuidado com o enxasca soberbo, com o orgulho. Porque a palavra de Deus fala que Deus abate o soberbo, mas o humilde ele exalta. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Eu vim de longe, viu? Eu vim de longe. E eu não vou deixar nada aqui. Eu sou profeta. Eu sou missionário, mas eu sou profeta, viu? Aleluia. Aí Deus abate. E cuidado, viu? Que Deus abate, viu? Deus quebra empresa. Deus gosta de quebrar barco. Viu? De gente que é desobediente. Os Jonas que entram no barco achando que é alguma coisa, Deus quebra o barco, manda vento, manda peixe, só para colocar a pessoa no lugar. Oh, glória! Aleluia! Deus faz isso. Mas os humildes, Deus exalta, Deus abençoa, Deus dá graça. Deus enche com a presença do Espírito. A outra coisa que acontecia com a lepra, ela dava uma crosta, fala assim, ó, crosta. Uma casquinha. Está sarando. Está sarando, presbítero Gisele. Aí sabe o que fazia? Arrancava a casquinha. Na hora que arrancava, a carne por dentro estava podre, cheia de pus infeccionado. É assim, a terceira característica do pecado. É a raiz de amargura. A raiz cresce aonde? Por lado de fora ou de dentro? Fora ou de dentro? É assim. Por cima está casca, mas por dentro está podre. É a raiz de amargura. É a falta de perdão. É a falta de paz entre o irmão.
É a falta de alegria porque não consegue perdoar por causa que o irmão deu um prejuízo, a irmã falou mal. E vai criando aquela raiz de amargura. Vai só crescendo dentro do coração. A pessoa por fora está uma casca. E por dentro está toda infeccionada, cheia de pus. Cuidado, viu? Ó, raiz de amargura da depressão, da diabetes, pressão alta, insônia, crise de ansiedade, crise de pânico. Começa a apavorar. Precisa ir embora. Dá crise de pânico. Sabe o que é isso? É falta de liberar perdão, meu amigo. Sabe o que é isso? É falta de liberar perdão. Perdão. Chegar naquela pessoa que te maltratou, que te magoou, que te deu prejuízo, olhar e falar assim, ó, eu te perdoo, você me perdoa, porque eu quero sair daqui sarada. Hoje o Espírito Santo libera essa palavra. É tempo de pedir perdão. É tempo de pedir. Ah, mas você não sabe o prejuízo que eu tomei, nem quero saber. Deus está mandando te dizer, vai e pede perdão. Porque crente tem que tomar prejuízo, viu? Não só ganha, não. Quem falou que crente só tem que ganhar, que é só bênção, só vitória? Ah, tomei um prejuízo grande. Vira as costas, abaixa a cabeça, pede perdão e vida que segue. Tem coisa na vida, irmão, presta atenção, tem coisa na vida que você tem que perder para ganhar. Sabe de quem que é essa frase, que eu ouço demais? Pastor Levi. Pastor Levi, o executivo de missões. Ele olha para mim assim, nos momentos, fala assim, meu filho, na vida você tem que perder para ganhar. Baixa a cabeça, vira as costas e vida que segue. Deixa para trás. Viu? Tem que liberar perdão. Tem gente que traz mágoa. Tem gente que é difícil, não libera perdão. Amargurada. Esse tempo atrás, presta atenção. Eu lá, parei na porta da casa do irmão de carro. A irmã chorando, presta atenção. A irmã chorando. Pastor, o diabo está querendo destruir meu casamento. Chorando. E eu conheço o marido dela, irmão, olha aqui para mim. O marido dela, pensa num homem santo na terra. Não é sério. Na hora que ela falou isso, eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Ah, o Dinho. O nome dele é Dinho, apelido, né? Dinho. O Dinho, pastor, o diabo está querendo acabar com o meu casamento. A mulher está mandando mensagem para ele, não sei o quê. Eu falei, pronto, não é possível que o Dinho está me dando trabalho. Eu falei, não estou acreditando nisso. Era mais fácil eu acreditar dela do que dele. Eu falei, não é possível, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, o que o Dinho está arrumando? Eu falei, não, eu murchei. Eu falei, não é possível, o Dinho está me dando trabalho, gente. Eu falei, o que o Dinho está arrumando? Não, pastor, mandando mensagem para ele, a mulher, não sei o quê. Eu encontrei com a mulher no mercado, ela está trabalhando no mercado, não sei o quê. E eu não estou aguentando, não sei o quê, e chorando. Eu falei, o Dinho está mandando mensagem para ela também? Ou é só ela que está tentando fazer alguma coisa para não acreditar que o Dinho está me dando trabalho? É só ela, não é? Não, porque quando eu estava grávida da Teté, que é uma menina que ela tem, a menina do lado dela com 8 anos. Aí eu já, peraí, parou. Falei para ela, deixa eu entender, você está falando o quê? Quando você estava grávida de quem? Da Teté, e a Teté do lado, 8 anos. Eu falei, não, peraí, eu não estou entendendo. Você está, me explica. Ela falou, não, porque quando eu estava grávida da Teté, essa mulher estava mandando mensagem para ele. E não... Eu falei, quantos anos faz isso? 8 anos. Eu falei, você estava grávida da Teté? Eu falei, eu estou achando que isso aconteceu agora. Fiquei bravo já com ela também. Já. Você está de brincadeira comigo? Eu estou achando que isso aconteceu essa semana. Ela, não, pastor, não sei o quê, porque eu encontrei com ela no mercado. Eu falei, não, porque não sei o quê, ela já mandou mensagem pro dia. Eu falei, quando? Ela, 8 anos atrás. Eu falei, e daí? Eu falei, resolveu ou não resolveu? Já está resolvido. Começou a chorar. Aí eu falei para ela assim, sabe o que você está precisando? Ela, o quê? Eu falei, você vai seguir meu conselho? Ela só falou que ia. Eu falei, sabe o que você está precisando? O quê? Você vai lá no serviço dela e você vai pedir perdão para ela. Você é crente, ela não é. Agora você tem que dar testemunho. Você vai lá, pede perdão para ela. Olha o jeito que você está. Falei para ela, você está vivendo a situação de 8 anos atrás como se fosse agora. Eu estava pensando que tinha acontecido agora, senhor. Você vai lá e pede perdão para ela. E depois que você pedir perdão, você me fala o que você fez. Viu? Peguei, liguei o carro e fui embora.
Sabe o que ela fez? Adivinha? Foi lá e brigou com a mulher. Era melhor não tivesse dado conselho. Que ela não tinha ido. Pastor, e aí? Sabe o que é isso? Gente amargurada. Viu? Raiz de amargura. Depois de 8 anos, ela chorando e sofrendo como se estivesse acontecendo naquele momento. Levanta a sua mão assim, ó. Fala, Espírito Santo, guarda meu coração e me livra desse pecado, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma sociedade leprosa. Nós estamos vendo pessoas leprosas lá fora. E qual é o nosso papel como igreja? Falar para esses leprosos que a vontade de Deus é a mesma que Jesus expressou para aquele leproso. Quando ele falou, o Senhor quer me curar? Jesus falou o quê? Eu quero. Seja limpo. Então qual é o nosso papel como igreja? Falar para as pessoas lá fora que a vontade de Deus para a vida delas é curar elas dessa lepra que assola elas. Sabe por quê? Porque essas pessoas lá fora não sabem que Jesus pode mudar a história delas e que a vontade de Deus é de mudar a história delas. Esse é o nosso papel, de levar os leprosos até Jesus. Porque quando esses leprosos reconhecer que são pecadores, que precisam de uma cura e de um milagre, eles vão até diante de Jesus conduzido por nós. E quando chegar lá eles vão falar, Jesus, muda a minha vida. Deus fala, eu quero, seja limpo. Presta atenção em mim, vou começar a partir para a conclusão. É isso que Deus tem feito na cidade de Carbonita. Sabe qual que é a conversa lá? É que Deus responde a minha oração. Essa é a conversa lá. É que Deus responde a minha oração. Esses dias para trás, presta atenção. Nosso culto lá é terça, quinta e domingo. E quinta é o dia do nosso culto de ensino. Começou o culto, chegou as funcionárias do conselho tutelar da cidade. Sentou nas cadeiras. Aconteceu o culto, eu preguei. Acabou o culto, as funcionárias do conselho tutelar chegou em mim e falou assim, pastor, é o seguinte, nós viemos aqui para receber uma oração sua. E agora eu vou te falar. Uma é lésbica, mora com mulher. As outras duas, católica. E quando eu falo católico, não é esses católicos daqui não, viu? É católico mesmo. Porque lá é católico. Eles é praticante. Não é a pessoa que fala que é católica aqui, nunca pisou na igreja católica. E a outra ia numa outra igreja lá evangélica. As 4 chegou e falou, a gente poderia ir em qualquer outra igreja, mas nós viemos aqui porque nós queremos receber uma oração sua, pastor. Falei, amém, senta aí. Elas sentaram. Eu falei assim, o que foi? Elas falaram assim, nós estamos precisando de um milagre. Eu falei, não, eu quero saber o que você quer. Porque Deus trabalha com detalhes. Eu vou orar de forma específica, o que está acontecendo? E aí uma pegou e falou assim, é o seguinte, nós somos conselheira e nós queremos sair do conselho tutelar. Por quê? Olha aqui para mim, porque lá é uma cidade que tem muita pedofilia. Não é pouco não, é muito, viu? Abuso sexual nem se fala. Menina lá de 13 anos, 14 anos grávida. É normal lá tem um forró da feira. Toda sexta-feira. É normal, quando você fica numa das avenidas principais da cidade. Quando você está descendo, meninas de 12, 11 anos, com um vestidinho curtinho, mostrando a polpa da bunda. Desse jeito. Lá tem um lugar que eles saem para fora da cidade, numa estrada de terra, eles param os carros ali, é prostituição, droga. É só isso. E as conselheiras, como resolve muito problema, elas são ameaçadas de morte. De apanhar na rua, porque as pessoas ameaçam. Porque a maioria dos abusos acontece dentro das famílias. E aí elas sofrem lá, e falou assim, nós queremos sair, outra. Se a gente sair, quem vai ser os conselheiros? Porque ninguém quer. E outra, você acha que ganha bem lá? É menos do salário mínimo lá os conselheiros tutelar ganham. Lá a faixa de salário é 400, 500, 600 reais. Não é 1, 2, 3 não. A maioria da igreja lá que congrega comigo do pessoal, trabalha de 7 a 5 nas lojas, em comércio, lá em lugar lá, para ganhar 500 reais, 600 reais. E ela falou assim, a gente quer sair, é praticamente possível. E aí uma falou assim, eu sou formado em assistência social.
eu quero ser assistente social da prefeitura. E as outras duas falaram assim, ó, eu sou formado em pedagogia, eu quero dar aula na escola, nós quer sair. Ora por nós, pastor. Eu falei, ok, fecha os olhos. Elas fecharam os olhos, pus elas sentar na cadeira, falei, fecha os olhos. E peguei e falei assim, eu quero que vocês imaginem agora, vocês entrando dentro da prefeitura e o prefeito contratando vocês. E elas fechou. Está imaginando? Tô. Agora eu quero que vocês imaginem vocês sentadas na sala de vocês já trabalhando. Está imaginando? Tô, pastor. Agora eu quero que vocês imaginem vocês assinando o seu primeiro lerite, recebendo o seu primeiro salário. Está imaginando aí, né? Falou, tô. Eu falei, agora eu vou orar. Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Responde o pedido e o desejo do coração delas, em nome de Jesus. Pois ela de pé e falou assim, na hora que Deus fazer um milagre, vocês voltam para contar o testemunho. Faz um mês que as 4 foi lá na igreja contar o testemunho, que já está trabalhando. Deus faz e responde. Agora está acontecendo, os empresários começam a me procurar lá para orar. Pastor, vem orar aqui na minha empresa. Pastor, vem aqui orar, quero uma oração sua. Deus está fazendo isso lá, no Vale do Jequitinhonha. Eu oro todo dia de manhã. E eu fecho a porta da igreja para ninguém ficar entrando lá me atrapalhando. E aí eu orando lá, saí para um depósito, para um depósito de construção. E a dona do depósito, que é uma das maiores empresárias lá, tem um monte de loja, depósito de construção. Ela olhou em mim e falou, você é o pastor daquela igreja ali, né? Eu falei, sou, minha filha. Ela falou assim, nossa, eu passei lá na porta lá da igreja hoje de manhã e eu vi o senhor orando. Me deu uma vontade de ficar lá ouvindo a sua oração. E ela é católica. Você ora aqui pra gente? Eu falei, oro. Reúne os funcionários. Reuniu, peguei a Bíblia, ó, Bíblia neles. E era nego que chorava, e nego que chora, e chora dali, e chora de cá. Eu peguei e fiz a oração para eles. Deus faz milagres. Sabe qual que é o nosso propósito? E Deus está fazendo? Ser uma igreja autêntica na cidade. Presta atenção. O prefeito, quando me para na rua, ele fala, o que está acontecendo lá na sua igreja? Os vereadores da cidade, quando me param na rua, falam assim, ó, como que está cheio de jovens lá na sua igreja? Sabe quantos jovens a gente tem? 30 jovens a gente já tem lá na mocidade. Dá uma glória a Deus aí. A gente tem mais de 20 adolescentes. Aleluia. Dá glória a Deus. Os adolescentes que ficavam indo lá para a feira do forró, agora estão indo lá orar e receber a palavra de Deus lá na igreja. É isso que Deus faz. Presta atenção, presta atenção. Vou concluir aqui. Esse testemunho me marcou muito que Deus fez lá. A gente fez lá, o pastor Levi fez um evangelismo lá de 10 dias. E nós pregamos ali tudo. No último dia, na quinta-feira, que o Chama Viva foi participar, a gente fez o culto lá na nossa igreja. Chegou uma jovem, e ela falou assim para mim, nunca tinha ido na igreja. Falou assim, pastor, você que é o pastor? Eu falei, sou. Falou, eu quero uma oração sua, porque eu estou com depressão e eu não estou bem. Eu falei, entra para dentro do culto, depois do culto eu oro para você. Ela entrou, participou do culto, o pastor Samuel pregou, o irmão do pastor Levi. Na hora que ele terminou, eu fiz o apelo, vim e falei assim, vem para frente. O pessoal veio e ela veio também. E eu pus a mão na cabeça dela, na hora que eu pus a mão na cabeça dela, comecei a orar para ela, ela caiu endemoniada. Manifestou o demônio, gritou, dando trabalho lá. Nós juntou, orou e expulsou. Isso foi na quinta-feira, presta atenção em mim. Isso foi na quinta-feira. No domingo ela voltou. Trouxe a irmã, a mãe e o sobrinho. Chegou no culto, preguei. Na hora que eu terminei de pregar, chamei o povo para frente de novo, ela começou assim, ó. Desse jeito. Os irmãos e as irmãs da igreja já ficou assim, ó. E na hora que eu estava orando, eu olhei para esse José, eu falei assim, será que essa menina vai ficar endemoniada de novo? E eu fiquei olhando. E aí a irmã cantando e tudo, aquele fogo na igreja, e ela... Eu desci do culto e falei, desci do púlpito e falei assim para ela assim, fulano, olha para mim. E aí, Pedro, tá bom, filho? Olha aqui para mim. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha aqui para mim. Eu falei assim, dá glória a Deus. Ela, glória a Deus. Eu falei assim, dá aleluia. Ela, aleluia. Aí eu falei assim, fala assim, Jesus. Ela, Jesus, chorando. Perdoa os meus pecados. Ela, perdoa os meus pecados, gritando. Eu falei assim, escreve o meu nome no livro da vida. Ela deu um grito, escreve o meu nome no livro da vida. Na hora que ela fez isso, eu falei assim, pronto. Na hora que eu virei as costas, subi no púlpito, o Espírito Santo falou comigo. E falou desse jeito,
Larga de ser frouxo, rapaz. Desce e ministra na vida dela. Do jeito que eu subi no púlpito de um lado, eu desci do outro. Já peguei, pus a mão na cabeça dela e falei assim, seja cheia do Espírito Santo. Ela mandou uma rajada de língua estranha e saiu sapateando na igreja batizada com o Espírito Santo. Isso é só Deus que faz. Na quinta cai endemoniada. No domingo Deus batiza ela com o Espírito Santo. É isso que Deus tem feito. E é isso que Deus está fazendo. Curas, nem se fala, que eu vou encerrar. Agora já pode pegar o microfone aqui, viu? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esse dia para trás, uma irmã congrega com a gente, a netinha dela, com 3 aninhos, não andava. Não andava. Fazia todos os exames, não achava nada e a menina não andava. Ela falou, pastor, ora por ela. Nós levantamos a igreja e falou, vamos levantar um clamor por ela. Levantamos um clamor por ela e oramos. No meio do culto, a filha dela liga para a mãe dela. Ah, pelo amor de Deus. Mãe, a minha filha está andando aqui na sala de casa. Oh, glória a Deus. Isso é só Deus para fazer, meu irmão. Isso é só Deus. E a mesma, estava com um nódulo no seio. Chegou em mim e falou, pastor, eu estou com nódulo no seio. A minha avó morreu de câncer de mama. Minha mãe morreu de câncer de mama. E um médico achou um caroço aqui e pediu um monte de exame que está achando que eu também estou. Eu falei, eu vou te ungir hoje. Você vai sair daqui livre desse mal. Ungi ela, orei e falei assim, minha filha, esse tumor, esse câncer não vai tomar seu corpo. Você sai daqui limpa. Faz os exames. Ela fez, ficou 1 mês fazendo uma bateria de exame. E aí, e o resultado? Pastor, estou fazendo exame. Ficou 1 mês. Na nossa última ceia, ela subiu no púlpito e falou, gente, aleluia, oh glória. O médico palpou, não achou mais caroço. Fez todos os exames deu negativo. E eu estou livre. O médico falou assim, eu não tenho nada, minha filha. Pode ir embora. Oh glória. Eu vou contar mais esse, é muito, mas eu tenho que contar, presbítero Jaziel. Vou fazer oração. Fica de pé para mim orar. Vou orar. Olha aqui. Esse é o último. Tem uma jovem de 22 anos. Quantos anos? 22 anos, estava conosco. Começou a passar mal. Passou no médico. E o médico olhou, fez um exame no pulmão dela, com 2 tumores no pulmão, do tamanho de uma laranja. Ela foi para São Paulo, ficou 3 meses lá, voltou. Falou, pastor, tem como você vir aqui? Foi eu e a Rafa. Chegamos lá na casa dela. Ó, irmãos, é sério. 22 anos a menina. O pai e a mãe arrasados. Sabe o que o médico falou? Não tem como operar, não tem como mexer, não tem como fazer nada. Não tem nada para fazer. O pai e a mãe arrasados. Eu fiquei arrasado. Falei, vamos orar, minha filha. Catei o óleo, é sério, eu estou falando diante de Deus. Não adianta eu mentir aqui. Falar que eu orei com fé. Não adianta. Eu orei com fé, mas não com, sabe? Eu falei, não é possível que essa menina vai morrer. Eu estava pensando nisso. Foi menina nova, meu Deus. Essa menina vai morrer, gente. Catei o óleo e fiz desse jeito. Eu fiquei até com medo de orar. Para não falar uma coisa e acontecer ao contrário. Falei, Senhor, ungi ela. Falei, Senhor, faz um milagre. Só o Senhor pode fazer o milagre. Em nome de Jesus, faz esse milagre. Eu orei de jeito, já, amém. Na hora que eu saí, a Rafa olhou assim para mim e falou assim, mas que oraçãozinha, hein? Desse jeito. Podia ter orado uma oração fervorosa. Falei, minha filha, eu não estou com vontade de orar fervoroso lá, não. E ela falou, nossa, podia... Isso aí, eu falei, quem faz milagre é Deus, minha filha. E peguei e fui embora. Oh, glória. Deu o tempo dela voltar para São Paulo. Voltou para São Paulo, ela só mandou assim nos zap para a Rafa. Missionária? Falei, pronto. E aí, a Rafaela olhava assim, fala. Ela, missionária? Eu falei, pronto. E ela, o que foi? E ela, missionária. Eu falei, meu Deus, o que foi? E aí ela pegou e falou assim, mandou na mensagem. Missionária, fiz todos os exames de novo. O meu pulmão está limpo. Não tem mais nada. O médico olhou e falou assim, eu não sei o que aconteceu, o seu pulmão está limpo, não tem mais. Pegou um com 2 manchas e pegou o outro com limpo e falou, minha filha, até o remédio que você estava tomando, você pode parar de tomar, pode ir embora, você não tem mais nada.
Ô, glória. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus é o mesmo. Ele é o que cura os leprosos. É só a gente ir lá fora e falar: vem, leprosos, porque tem um Deus que pode mudar a história de vocês. Feche os olhos que eu vou orar para entregar o microfone.